E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre pontuação. Por causa do conteúdo muito extenso, separei esse assunto, essa aula, em duas partes, tá bom? Nessa primeira parte a gente vai falar apenas sobre a vírgula. É o que nos interessa mais em concursos públicos, beleza? Segundo o grande gramático Pascoal Segala, a pontuação se estrutura em três pilares. Os três pilares estão aí na apostila de vocês. O primeiro, que é representar uma pausa na escrita, uma entonação. Os concursos não querem saber dessa primeira regra, ou seja, a vírgula entra para fazer uma pausa quando eu estiver falando, por exemplo, lendo algum discurso, é o primeiro pilar. O segundo é desfazer ambiguidade, desfazer a ambiguidade. E por último, nós temos aqui, segundo o Pascoal Segala, em relação à sintaxe, separar palavras sintaticamente. Eu vou colocar somente em sintaxe. Se tratando de concursos públicos, nós temos mais que cai, que cobra esses dois. Eu nunca vi uma questão sobre pontuação em um concurso público falando sobre por causa da entonação em um discurso. Nunca vi. Portanto, você centre as suas atenções principalmente no último tópico, que é em relação à sintaxe. Cai sobre ambiguidade, cai uma vírgula que foi colocada não por razões sintáticas, mas por conta da ambiguidade, cai demais. Beleza? Fica ligado nisso, nesses dois próximos tópicos, que é onde eu vou centrar mais a minha atenção. Nessa primeira parte, como eu disse para vocês, nós vamos falar mais sobre a vírgula. E não é a vírgula na sua pausa e entonação, é a vírgula em relação à sua ordem, para separar palavras sintaticamente. Beleza? Para que você aprenda vírgula, você tem que entender que quando nós produzimos textos orais ou escritos, principalmente os orais, nós tendemos a organizar as palavras ordenadas. No português brasileiro, acho que nos outros também, nós separamos e chamamos um nome. Aliás, a organização sintática, que se chama ordem direta, o que, gente? Sintática, ou ordem direta canônica, sintática. Produzimos oralmente textos organizando-os como sujeito, mais verbo, mais os complementos. Esses complementos são os objetos diretos e indiretos e os predicativos. E, por último, os adjuntos adverbiais. Quando eu produzo textos orais, eu tendo a organizar. O rapaz saiu correndo daqui. O rapaz, sujeito simples, saiu correndo. Locução verbal, o verbo, né? E daqui, adjunto adverbial de lugar. Dificilmente eu antecipo ou quebro a ordem dessas palavras. Tudo bem? Ordem direta canônica é oriunda da oralidade, da minha produção natural de frases. A palavra sintaxe, que você já começou estudando, quer dizer organização, a organização de termos dentro de um texto. Quando eu passo o meu texto oral para um texto escrito, eu tendo a organizá-lo melhor. A minha linguagem escrita é muito mais elaborada do que a minha linguagem falada. Porque eu organizo mais a minha escrita, os termos tendem a sair dessa normalidade de sujeito primeiro, depois o verbo, depois o complemento, depois o adjunto adverbial. Nessa escrita é que entram os sinais de pontuação. Muitas vezes para marcar o deslocamento. Observe aqui nessa frase. Muitos alunos, eu tenho o meu sujeito simples. Fizeram, eu tenho o meu verbo. A prova, eu tenho o meu objeto direto. E rapidamente adjunto adverbial de modo. Quem não souber sintaxe, não vai aprender pontuação nunca.
Porque eu preciso entender de sintaxe para sair colocando uma vírgula ou um ponto final, ponto e vírgula. Eu tenho que entender a sintaxe. Você já fez o curso, você já chegou aqui, nós estamos nas últimas aulas do nosso curso, então você já sabe mais ou menos esses elementos sintáticos. Essa frase não levou nenhuma vírgula porque ela está na ordem direta. Quando eu começo a bagunçar essa ordem, entra a vírgula. Vamos aqui, ó. Rapidamente, muitos alunos fizeram a prova. Rapidamente é meu adjunto adverbial de quê? De modo. Qual é o lugar do adjunto adverbial na frase? Lá no final. O que houve aqui, candidato? Uma antecipação. Lembre desse nome. Uma antecipação ou um deslocamento do adjunto adverbial da sua posição natural, que é no final, para o início da frase. Pode ser também no meio. Lembre-se bem desses nomes, candidatos. Deslocamento de adjunto adverbial da sua posição natural. Olha que bonito, e você perde uma questão de concurso por conta dessa simplicidade de regra. Deslocamento de adjunto adverbial. Repete comigo, vai lá. Deslocamento de adjunto adverbial. Antecipação de adjunto adverbial. Isolamento de adjunto adverbial. Note, eu tenho várias linguagens e essas várias linguagens estarão presentes na sua prova, tá bom? Cadê? Muitos alunos continuam sendo sujeito, fizeram é o meu verbo e a prova é o meu objeto direto, beleza? A prova é o meu objeto direto. Note que houve um deslocamento para o início da frase. O único elemento da ordem direta que é marcado por uma vírgula ao se deslocar é o meu adjunto adverbial. Se eu desloco o objeto direto ou indireto, se eu desloco o meu verbo ou desloco o sujeito, eu não posso virgular. Por quê? Porque a gramática diz, a gente já vai ver as regras, que eu não posso separar por vírgula o meu sujeito do verbo, nem o verbo do seu complemento. Se eu puser uma vírgula aqui, eu separo o meu objeto, que é o complemento, do meu verbo. Não posso separar. Portanto, não tenho vírgula aqui, mesmo estando deslocado. A vírgula, tem autor que diz que pode? Pouquíssimos autores dizem que o objeto direto ou indireto deslocado leva vírgula. Pouquíssimos. Mas, tradicionalmente, a maioria dos gramáticos dizem que o complemento não deve ser virgulado quando antecipado. Tudo bem? Fizeram muitos alunos a prova rapidamente. Você veja que essa frase está toda quebrada. E não há vírgulas. Fizeram é o meu verbo, muitos alunos é o meu sujeito. Pelo amor de Deus, não coloque vírgula separando o sujeito do verbo. Cara, essa é a regra mortal. Quer dar um pulo mortal na gramática? Separa o sujeito do verbo com uma vírgula. É fatal, totalmente proibido. Então, nada de vírgula aqui. Aprova meu objeto direto e rapidamente adjunto adverbial na sua posição natural. Muitos alunos é o meu sujeito. Vitor, eu não estou separando por vírgula o sujeito-verbo? Tá, não. Esse par de vírgulas aqui está marcando o deslocamento do adjunto adverbial do final para o meio. Essas vírgulas poderiam ser um par de travessões, um par de parênteses, mas foram duas vírgulas. Essas duas vírgulas marcam o deslocamento do adjunto adverbial da sua posição natural, marca o que também? Marca o isolamento do adjunto adverbial, marca uma antecipação do adjunto adverbial. Todos esses nomes é que você deve aprender e você vai aprender hoje na aula de vírgula, tá bom? Gente, vocês viram que eu pus uma frase na sua ordem direta e reescrevi de diversas maneiras. Essas várias formas é que mostra a minha escrita mais elaborada, tá bom? Vamos começar as regras agora. Adjunto adverbial deslocado é a nossa primeiríssima
regra sobre vírgula. Eu coloquei e o mito do seu tamanho, o tamanho do adjunto adverbial deslocado para ser considerado obrigatório, facultativo. Vamos falar um pouco sobre isso. E até o meu curso passado, eu fazia uma régua marcando o tamanho do adjunto adverbial. Eu mudei o meu foco. Eu fui procurar nos gramáticos que dissertaram sobre isso. Eu procurei em 10 mestres consagrados pela gramática brasileira. Vocês acompanham a minha pesquisa abaixo na apostila de vocês. Leiam, bicho. Leiam com cuidado toda essa pesquisa de resumo que eu fiz para falar sobre esse mito do tamanho do adjunto adverbial. Eu vi vários colegas professores meus falando que existe o tamanho para o adjunto adverbial, mas o que se sabe na literatura gramatical até hoje é que nenhum gramático fala de forma tácita que existe um tamanho. Muitos falam um adjunto adverbial breve, um adjunto adverbial, como diria o Rocha Lima, de pouca longura. Olha esses termos, bicho. Carlos Nogué fala em um adjunto adverbial. Todos esses conceitos eu vou colocar à luz da gramática, da norma culta para vocês aqui, tá bom? Veja, o professor começou a aula naquela manhã. Todos são unânimes em dizer que o adjunto adverbial na sua posição natural dispensa vírgulas, mas poderá se colocar como sinal de ênfase. A vírgula aqui se torna desaconselhável, a não ser que o autor queira colocar para dar ênfase. O adjunto adverbial na sua posição natural só levará vírgula em razão de ênfase. Eu, Vitor, aconselho que você não enxergue isso com bons olhos, tá bom? No Brasil, tudo é mais difícil. Nós temos aqui um adjunto adverbial deslocado. Muitos professores dizem: ele é de pequena extensão, então a vírgula é facultativa. Eu quero dizer para você, candidato, que a vírgula é colocada para marcar o deslocamento de um adjunto adverbial para o início da frase. Beleza? Eu estou marcando. Aí eu venho com a discussão. É facultativo ou é obrigatório? Convencionalmente, lendo as gramáticas, uma conclusão que eu cheguei é que muitas vezes é considerado um adjunto adverbial curto, só um é curto. Alguns, acho que não lembro qual foi o gramático que falou, mas ele diz que 3 já é curto. Ele não diz, cara, assim, 3 palavras é curto, 5 palavras é curto. Ele mostra exemplos e diz se é curto ou não, deixando a cargo de você, candidato, decidir o que é curto e o que é longo. Eu digo para vocês uma régua, mas não é uma regra de valor gramatical, é de observação. Eu digo para os meus alunos, um adjunto adverbial com até 3 palavras, considere curto. 4 ou mais já considere grande e se torna obrigatório. Um adjunto adverbial de curta extensão, a vírgula pode ser dispensável, de curta extensão. Qual é a curta extensão? Vou colocar assim, ó, advérbio curto, qual é a extensão dele? Até 3. Grande, advérbio grande, qual é o tamanho aqui? 4 ou mais. Vitor, tem como provar isso aqui? Tem ou não? Tenho como te mostrar aqui não. Eu mostrei, leia com cuidado os gramáticos que eu falei aqui. Portanto, no Brasil tudo é mais difícil. A vírgula entra aqui? Entra para marcar o deslocamento. Ela é facultativa ou é obrigatória? Eu vejo como facultativo porque ela é de curta extensão. Os gramáticos falam que quando for breve, o adjunto adverbial deslocado, a vírgula poderá ser suprimida. Como eles não faziam uma régua, eu fiz essa regra, mas saiba, é do professor Vitor, não é nenhum gramático consagrado. Se quiser me consagrar, estou aqui. A aula, até o momento, não começou, tá bom? Os gramáticos também não citam no início ou no meio para falar em grande extensão. Portanto, a gente vai considerar início ou meio, tudo a mesma coisa. Pequeno, de curta extensão, até 3, vai ser
facultativo tanto no início como no meio. 4 ou mais vai ser obrigatório tanto no início como no meio. Beleza? Então vejamos. A aula, até o momento, não começou. 3 palavras, a vírgula que entra para marcar o deslocamento, entra. Pergunto a vocês, ela é facultativa? É, eu posso retirar essa vírgula aqui de boa. 3 palavras, facultativo. Longe, o rapaz ficou. Longe, de curta extensão, isso aqui é com certeza, essa vírgula aqui é dispensável, é facultativa, mas ela entra aqui para marcar o quê? O deslocamento adjunto adverbial de distância, tá bom? Eu estou vendo aqui se ficou alguma coisa? Não, daqui a pouco eu falo sobre o José Carlos de Azeredo. Dentro da sala, o aluno bagunçava. Onde? Dentro da sala, adjunto adverbial de lugar, deslocado. Eu tenho 3 vocábulos. E aí, você diria que é de curta ou de pequena extensão? Estou perguntando a você, você acha curta ou grande extensão? Eu, Vitor, diria que é de curta extensão. Eu tiraria essa vírgula, tá? Poderia. Então, vamos chamar de facultativo por ser de curta extensão. Lá pelas bandas do Ceará, Vitor dava aula. 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Você consideraria isso aqui obrigatório ou facultativo? Eu, Vitor, vejo como obrigatória. Eu estou analisando e considerando esse adjunto adverbial de grande extensão. A gente não combinou que seria 4 ou mais? 1, 2, 3, 4, 5. 5 palavras, a vírgula eu considero como vírgula obrigatória. Tá bom? Às 8 horas do dia 11 de janeiro do ano passado, meu filho nascia. Nascia quando? Às 8 horas do dia 11 de janeiro do ano passado. Bicho, olha o tamanho desse adjunto adverbial temporal. Olha o tamanho, tu tá nem doido de dizer que isso aqui é facultativo. Não, é obrigatório. Olha o tamanho dele. Quando sair, feche a porta. Você está vendo aqui uma oração temporal, oração subordinada adverbial temporal, que está deslocado. As orações adverbiais não têm valor de um advérbio? Quando o advérbio for oracional, não importa o tamanho. Quando for oracional, segundo José Carlos de Azeredo, não importa o tamanho. Se for uma palavra, mas for oracional, ela leva vírgula. Obrigatória, tá bom? O José Carlos de Azeredo também cita que qualquer advérbio modal que expresse modo, ele também é separado por vírgula. Assim, ele ficou. Ele ficou de que forma? Assim. Assim é um adjunto adverbial modal com vírgula obrigatória. Não tem curta extensão quando for oracional ou quando for um advérbio de modo. Eu só vi o José Carlos de Azeredo falando sobre isso, eu não vi outro. Fique ligado, todos os outros citam a oração como obrigatória. Beleza? Gente, depois dessa primeira parte aqui, você está vendo que são 10 gramáticos que eu citei. Leia, gente, se informe. O problema das pessoas é que acreditam muito no que outros falam e leem pouco. Te obriga a acreditar no que os outros dizem quando você não lê. Leia, se informe, tire as dúvidas e comenta aqui qual é o seu conceito, né? Outros termos deslocados. A gente falou aqui especificamente do adjunto adverbial deslocado, mas, Vitor, e outros termos deslocados? Olha, os gramáticos, muitos deles que eu pesquisei, não citam. O objeto direto deslocado leva vírgula? Não leva, tá? Eu, Vitor, prefiro nos objetos, estou falando dos objetos, colocar a vírgula e justificar essa vírgula, não por questão de deslocamento, mas por questão de clareza. Não é evitar a ambiguidade. Lembra daquela primeira regra de vírgula? Que é pausa, clareza ao se escrever.
Eu, Vitor, prefiro colocar como sinal de clareza. Veja, uma casa Leonardo comprou. Para mim fica estranho. Fica mais claro se eu colocasse uma casa Leonardo comprou, tá? Vitor, eu não posso separar o meu objeto do meu verbo. Concordo contigo, isso aqui é uma regra sintática. Mas por questões de clareza eu posso justificar essa vírgula aqui, tá? Vitor, eu não quero colocar. Não coloque, meu filho. Tá? Você está justificando um elemento sintático para não colocar essa vírgula. Do rapaz, Ana gosta. Vitor, é obrigatória essa vírgula para isolar o objeto indireto deslocado? Não. Por questões de clareza, você pode colocar. Tanto na apostila de vocês está entre parênteses, para dizer que é facultativo, tá bom? Esse assunto já o li em algum lugar. Você sabe que isso aqui é um objeto direto pleonástico. Em objetos diretos pleonásticos, a vírgula se torna obrigatória, tá? Você já viu isso? Objetos diretos pleonásticos é obrigatório. Igualmente no predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito marcado por deslocamento é uma vírgula. Lentos, os meninos pareciam. Os meninos, sujeito simples, pareciam verbo de ligação e lentos é o meu predicativo do sujeito. Pascoal Segala diz que o predicativo deslocado leva uma vírgula obrigatória. Tem professores que diz que não se deve marcar por vírgula os objetos, direto e indireto, com exceção do pleonástico e o predicativo do sujeito. Deixa eu fazer um resumo aqui. O adjunto adverbial deslocado leva vírgula. Outros termos deslocados não levam vírgula. Eu não tenho respaldo gramatical para provar isso. Se eu puser uma vírgula no objeto direto ou indireto, ela vai entrar por função de clareza, não por separar o objeto direto. Consegue compreender? Predicativo do sujeito é obrigatório, igualmente o objeto direto pleonástico. A gente acabou de ver que eu não posso virgular o sujeito e o seu predicado, seja antes ou seja depois. Regra pétrea do uso de vírgula. João, Heitor e Letícia entregaram o relatório. Eu tenho aqui um sujeito composto. Não é que tenha vírgula entre sujeito e seu verbo, não. Essa vírgula está separando os núcleos de mesma função sintática. Você note que aqui eu tenho um sujeito composto formado por 3 núcleos. João, Heitor e Letícia. Entre o último núcleo e o verbo, eu não posso colocar vírgula. Não se separa sujeito do seu predicado, ou seja, do seu verbo. Fique atento. Entregaram o relatório João, Heitor e Letícia. Note que entre o primeiro núcleo e o verbo, não há vírgula separando. Consegue compreender isso aqui, não é? Entre sujeito e o seu verbo, nada de vírgula. Quando eu tiver um sujeito composto, repare no último núcleo. Os leitores da revista, os assinantes do site cancelaram. Note que aqui eu tenho o meu sujeito composto e aqui o meu verbo e nenhuma vírgula separando. Lembre-se, é o último núcleo. Você nota que quando eu tenho um sujeito composto, geralmente quando for 2, geralmente ele é ligado pelo E. Tanto faz você colocar um E ou uma vírgula, tá bom? Aqui eu também poderia tirar o E e colocar uma vírgula, tá bom? Vírgula ou E, tanto faz. Tudo que se aplica, aplica-se com rigor. Pergunto a vocês, quem é o sujeito do verbo aplicar? Tudo o que se aplica. Aqui eu tenho um sujeito oracional. Ele é o sujeito do verbo aplicar. Vitor, se ele é o sujeito do verbo aplicar, essa vírgula existe? Existe. Quando eu tiver um sujeito oracional em que o verbo desse sujeito oracional foi idêntico da oração principal, a vírgula entra aqui. Ou seja, sujeito oracional com o mesmo verbo da oração principal, a vírgula entra.
Os que falam bobagem parecem que não estudam. Os que falam bobagem é o sujeito do verbo parecer. Tudo bem? A vírgula aqui está separando por quê? Nesse caso, os que falam bobagem parece que não estudam. Você notou que eu apaguei essa frase aqui, que era de outro exemplo, tá? Perdão. Quarto tópico. Mesma função sintática, orações assindéticas e enumeração. Separar elementos de mesma função sintática é uma regra clássica de vírgula que você deve estar atento. Por exemplo, João comprou livros, bolsas e cadernos. Eu tenho 3 objetos diretos aqui e a vírgula separando os 2 primeiros. Lembrando que eu posso tirar esse E e colocar outra vírgula aqui também, tá? João comprou livros, bolsas e cadernos. Por que essa vírgula está aqui? Separando elementos de mesma função sintática. Os passantes chegam, olham, perguntam e prosseguem. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 orações aqui. A primeira ligada à segunda pelo uso da vírgula, a segunda, a terceira por uso da vírgula e poderia ser também aqui a última, mas foi colocado o E. Note, chegar e olhar e perguntar. São 3 orações assindéticas. São assindéticas. 1, 2, 3. E a última é coordenada sindética aditiva. Oração coordenada sindética aditiva. As vírgulas aqui separam orações coordenadas assindéticas. Assindéticas sem síndeto, você já viu essa regra lá nas orações coordenadas. As meninas eram lindas, elegantes e inteligentes. Linda, elegante e inteligente são 3 predicativos do sujeito, ou seja, separando elementos de mesma função sintática. A descoberta do vírus, do contágio, da vacina. A descoberta do vírus equivale ao vírus foi descoberto. Eu tenho aqui uma vírgula separando 3 complementos nominais. Ou seja qual for a sua função sintática, repetidamente, nós temos aí uma vírgula para separar elementos de mesma função sintática. Tem bancas que só usam o nome enumeração, separar elementos em enumeração, separar elementos de mesma função. Qualquer nome desse está na mesma regra, tá? O isolamento... Ai, gente, essa aqui é muito boa mesmo, veja. O isolamento social foi longa, desse jeito. O masculino, o isolamento foi longa. Vitor, longa? Sim, preste atenção. O isolamento social foi longa, demorada e melancolicamente vivido. Eu tenho uma vírgula aqui separando 2 adjuntos adverbiais. Acontece que a gramática diz que quando eu coloco sequencialmente advérbios terminados em mente, apenas o último leva o sufixo mente. Seria: o isolamento social foi longamente, demoradamente e melancolicamente vivido. Olha como ficaria cacofônico. Então, sequências de advérbios terminados em mente, apenas o último leva o sufixo. Por isso que você achou feio isso aqui, longa e demorada. Ou seja, a vírgula aqui separa adjuntos adverbiais, ou seja, elementos de mesma função sintática. Ok? No próximo tópico eu tenho conjunções aditivas, ou seja, ligadas pela conjunção e. Nesse caso, o que é que fica aqui? Tem que prestar atenção. Muitos gramáticos dizem aconselhável, desaconselhável. Eu vou mudar um pouquinho esse foco. Maria saiu e João foi para o trabalho. Aqui. Eu vou colocar uma vírgula aqui, né? Maria saiu e José foi para o trabalho. Quando eu tenho... Peraí. Vamos recomeçar aqui. A vírgula antes do E geralmente é dispensável. Não uso vírgula antes do E aditivo. Tem alguns casos que merecem atenção.
Quando E ligar orações de sujeitos distintos, Maria saiu e José foi. Quem foi que saiu? Maria. Quem foi? José. Liga sujeitos distintos. Quando E ligar sujeitos distintos, a vírgula é aconselhável. Eu coloco vírgula antes do E, ligando orações de sujeitos diferentes. Tem gramáticos que dizem que isso é obrigatório, outros dizem que é apenas aconselhável. Eu, Vitor, acho obrigatório. Maria dormiu e acordou em seguida. Nesse caso, aqui é aconselhável, aqui é desaconselhável, eu julgo como proibido, quando liga sujeitos idênticos. Quem foi que dormiu? Maria. Quem acordou? Maria. Ligando sujeitos idênticos, vírgula, desaconselhável, para mim, proibida. Maria dormiu e nunca mais acordou. Esse E é adversativo, não é mais aditivo. O E, quando é aditivo, muitos consideram como aconselhável. Eu, Vitor, digo, quando o E for adversativo, obrigatória. Mas os gramáticos dizem que é apenas aconselhável. A única que é realmente obrigatório é quando o E tiver repetido, ou seja, representar um polissíndeto. Essa figura de linguagem que você conhece, poli, vários, síndeto, conjunção, repetição da conjunção E, vírgula obrigatória. Na quarentena, Maria comia, E dormia, E estudava, E corria. Olha o polissíndeto aqui. Repetição do conector E, vírgula obrigatória, tá bom? Na verdade é um conector aditivo, nem isso nem aquilo também entra como regra válida aqui. Além do E aditivo, né, que a gente já viu essas regras, existem outras conjunções que são chamadas de correlatas, que alguns autores dizem que é opcional, outros, como Evanildo Bechara, diz que em correlatas é obrigatório. Então é bastante polêmico esse termo aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Não só Paulo, como também sua irmã veio, não só como também são conectores correlatos. Bechara diz que existe sim a vírgula antes dos conectores correlatos. Eu prefiro, bicho, sempre colocar em conectores correlatos, tá? Mas lembre-se, pode ser facultativo, segundo alguns autores, pode ser obrigatório, segundo outros. Você notou que veio aqui está no singular porque o sujeito veio é irmã, tá? Não só Paulo veio, é porque o verbo daqui está elíptico, tá? São dois sujeitos simples. Ricardo não só sabia, mas também revelou a verdade. Segundo alguns autores, esse conector correlato aí, a vírgula está certa, ou seja, a ausência da vírgula aqui está correta. É tanto que manda os bons preceitos de que você utilize em conectores correlatos. Acostume-se a colocar em conectores correlatos sempre uma vírgula. Até o computador deixa azulzinho, bicho, porque eu não coloquei a vírgula aqui, tá? A gente falou dos conectores aditivos, agora a gente vai falar sobre os outros conectores coordenados, que são o quê? Alternativos, adversativas, explicativas e conclusivas. Via de regra, todas elas usam de forma obrigatória a vírgula. Via de regra. Ou estuda ou brinca. Tá repetido? É correlato, a vírgula entra como questão de clareza. Alguns autores dizem que o ou vier sozinho não se usa vírgula. Tu tá vendo aí a briga? Bote vírgula nos conectores coordenados, bicho. Exceto o E, tá lá em cima. Vou de qualquer jeito, quer chova, quer não. Quer, conectores alternativos, correlatos, usando-se uma vírgula. O presidente será afastado ou o povo fará manifestações. Nesse caso, ele não está correlato, só que ele liga frases de grande extensão. A vírgula, segundo alguns autores, é obrigatória, tá? Gente, olha a regra se você não quer decorar esses pormenores. As conjunções coordenadas exigem a vírgula. Fique atento. O aluno quer aprovações, mas não estuda. Não tem para onde correr. Conector adversativo,
obrigatório. O aluno quer aprovação, porém não estuda, conector adversativo, obrigatório, tá bom? Você estudou nas coordenadas que as adversativas, todas elas podem ser deslocadas, com exceção do mas. O porém está ligando duas orações, ele está na ordem direta bem no meio, só que ele pode ser deslocado. O aluno quer aprovação, não estuda, porém. Beleza? Se deslocou para o final. Por que essa vírgula está aqui? Marcar o deslocamento da conjunção adversativa. Por que essa vírgula está aqui? Separar orações coordenadas adversativas. Ok? Choveu muito, logo, portanto, por isso não fui. Separar o quê? Uma oração conclusiva. Essa vírgula poderia ser ponto e vírgula. Geralmente as conclusivas, a pontuação mais adequada é ponto e vírgula. Ela saiu cedo, pois seu carro não está aqui. O pois explicativo, vírgula aqui, obrigatória nas conjunções explicativas. Outras conjunções que não sejam aditivas, coloca vírgula, bote a vírgula aí obrigatória, tá bom? Como você aprendeu lá nas orações adjetivas, as adjetivas explicativas, aquelas que agem como aposto, as vírgulas são obrigatórias justamente para acentuar essa ideia acessória. O professor, o qual tinha um sonho de ser escritor, começou, faltou um aqui, começou a escrever um livro. Aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa, OSSA explicativa, e a vírgula está isolando a mesma. Poderia ser um par de travessões ou um parêntese, isolar a oração adjetiva. A Itália, que é um dos principais países da Europa, combateu bem o Covid. Aí está na bojeta A, mas boteou é gênero masculino. Isolando uma oração subordinada adjetiva e explicativa. Não tenho muito o que falar aqui não, né? Porque você já aprendeu isso aqui lá em período, estou só retomando esse conceito, tá bom? No oitavo caso, eu tenho aqui, isolar oração intercalada, aquela oração que entra no meio de outra. Lembre-se bem que a gente vai entender de oração intercalada. Isso aqui eu também posso chamar de oração intercalada, porque ela quebrou uma outra oração. Mas nós temos outras orações intercaladas que não são adjetivas, que são orações que entram em outras, em frases que quebram a linearidade narrativa. Deixa eu explicar isso para você. O Brasil é um país tropical. A frase original é essa. O Brasil é um país tropical. Veja que a frase como se sabe é um elemento totalmente alheio ao que se está dizendo. É uma frase que entra no meio de outra. Na verdade, o conceito de oração intercalada é isso. É uma frase que quebra outra. Esse par de vírgula aqui está intercalando uma oração dentro de outra. Posso chamar isso aqui também de oração intercalada, tá? Os homens, dizem os filósofos, valem pelo que fazem. Isolar uma oração intercalada. A oração original é: os homens valem pelo que fazem, dizem os filósofos. Nós temos aí uma oração intercalada, beleza? E as vírgulas aqui, gente, nesses casos aqui eu não tenho nenhuma oração subordinada, nenhuma substantiva, adjetiva ou adverbial, é uma oração totalmente alheia, por isso que se chama somente oração intercalada. Eu tenho um período composto, mas aqui simplesmente é chamado de oração intercalada, é uma oração acessória, viu? Nesses outros casos, nesses outros três casos aqui, estão nessas expressões, ou seja, isto é, melhor dizendo, que ora retificam alguma informação, retificar é corrigir uma informação anterior, ou acrescenta, ou dar ênfase, ou confirma, tá bom? Vai depender do sentido da frase. O Brasil é um país rico, ou seja, dispõe de muitos recursos naturais. A expressão ou seja aqui é um termo explicativo. Ele vai explicar, vai dar um exemplo do que seja essa riqueza. Dispor de muitos recursos naturais é um tipo dessa riqueza. Portanto, aqui é explicativo.
Ou exemplificativo, dê um exemplo. Leu o livro todo. Note que aqui eu tenho uma ideia que ele leu o livro na sua completude. Leu o livro todo. Ou melhor, as partes indicadas por você. Portanto, ele se retificou. Ele se corrigiu. Note que ele não leu mais o livro todo. Ele só leu as partes que foram o quê? Indicadas por você. Às vezes a banca pergunta, nem pergunta sobre a vírgula, mas o elemento, ou seja, isto é, melhor dizendo, retifica, acrescenta uma nova informação, explica, exemplifica, fica ligado nesses termos. Todos merecem uma oportunidade, inclusive você, ideia de acréscimo. A vírgula está separando o elemento inclusive, ou melhor, essas expressões, nesse caso, dando uma ideia de acréscimo. Nesse nono caso, você também já conhece bem a vírgula responsável por isolar o aposto ou vocativo. Juazeiro do Norte, cidade satélite do interior do Ceará, desenvolveu-se muito. A oração principal aqui, a oração principal não, só tem uma aqui, né? Juazeiro do Norte desenvolveu-se muito. A expressão cidade satélite do interior do Ceará é um aposto sobre Juazeiro. Meus amigos, sentem-se, a vírgula obrigatória aqui para isolar o vocativo. Meus amigos, Vitor sente aqui, Carlos sai agora, não é verdade? Ótimo. Separar local e data, também bastante simples. Aqui, Juazeiro do Norte, 1º de maio de 2021. Separar local, Juazeiro, da data, 1º de maio. Fortaleza, 20 de abril de 2021. Separar local e data. Bastante simples também aqui. E no último, indicar a elipse, aqui é regra de ouro, viu? Cai demais, tenho que parar com esse vício. Cai demais esse quesito. Veja, na minha frente, uma enorme fila. Na minha frente, há ou tem ou existe uma enorme fila. A vírgula aqui está marcando a elipse de um verbo. Note que essa vírgula aqui poderá estar marcando duas funções. Marcar o deslocamento de um adjunto adverbial de lugar, onde, na minha frente, e também servirá para marcar a omissão de um verbo. Então, uma vírgula só se confunde com duas regras. Tanto pode ser por uma como por outra, tá? Vai depender de como a banca esteja cobrando. Uns querem a guerra, esse ponto e vírgula aqui está separando um período coordenado, tá? Eu tenho duas orações, uns querem a guerra, outros querem a paz. Está separando um elemento coordenado, ponto e vírgula. Essa vírgula aqui está marcando uma elipse. Na verdade, é uma zeugma, essa figura de linguagem. A omissão de um termo que foi citado anteriormente. Veja como querem foi omitido daqui. Uns querem a guerra, outros querem a paz. Então, a vírgula marca a omissão de um termo citado anteriormente. A gente chama isso de zeugma, que é a omissão de um termo citado anteriormente. E aqui, que não foi citado nunca, eu tenho uma elipse. É uma figura de linguagem só, com uma restrição. A zeugma omite o que foi dito anteriormente, a elipse omite um termo que nunca foi dito. Algumas bancas consideram isso a mesma coisa, tá? E na verdade é só um tipo mais restrito de outra, tá bom? 11 regras para o uso da vírgula. Façam a atividade agora, boa sorte nessa atividade. Tem ainda a parte 2 de pontuação, temos mais atividades. Forte abraço para vocês e boa sorte!